E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Next. E nesse vídeo vamos para mais um lançamento aqui. No vídeo de hoje, o lançamento da ferramenta de seguir para IG, tá certo? Essa ferramenta, ela vem totalmente otimizada, com a interface muito parecida com a ferramenta anterior que a gente lançou, porém trazendo melhorias e facilidade para a sua operação. Depois que você abrir a ferramenta, tá certo? Fazer a extração, perdão, e dar 2 cliques em cima dela para abrir, você vai autorizar diretamente pelo site, você precisa estar logado na sua conta, tá certo? Depois você já vai abrir aqui essa interface. Abriu essa interface, o primeiro passo que você tem que fazer, tá certo? É vir em configurações. O primeiro passo que você vai fazer é vir aqui nas configurações. E nas configurações você vai começar pelas configurações básicas, tá? Selecionando o tipo de plataforma que você vai utilizar, colocando o seu e-mail e o token da plataforma, tá certo? Depois disso, você vai selecionar a opção de user agente, aleatório, fixo ou lista, onde você pode colocar a lista de user agente um abaixo do outro, tá bom? Então vou deixar aqui com o padrão aleatório. Você vai definir também a quantidade de perfis que você quer rodar simultaneamente. Por exemplo, se você quer rodar 50 perfis, você vai definir a opção de 50 perfis e vai colocar 50 perfis ali. Isso simultaneamente, tá? Então aqueles perfis eles vão rodar 50 ao mesmo tempo, como se fosse aquelas antigas 50 abas que abriam, tá certo? E aí você pode definir aqui a quantidade. Então você pode colocar, por exemplo, 200 perfis e definir somente 50 simultaneamente. Ele vai rodar somente 50 por vez, tá certo? O intervalo entre ações, o mínimo e o máximo, então você pode botar aí, por exemplo, 15 a 30, 30 a 50, vai ficar aí a seu critério. Depois, você tem a tentativa de cadastramento do seu perfil. Quantas tentativas você quer que ele tente cadastrar? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu gosto de botar aqui sempre 5 tentativas de 5 minutos cada. Ações de seguir e curtir? Sim. Você quer salvar os cookies? Quando você for rodar amanhã, ele vai usar esses mesmos cookies para fazer o login automaticamente sem precisar relogar. Então é interessante, beleza? Feito isso aqui, você vai para as metas. Aqui nas metas, você tem as metas gerais, individuais e meta de descanso. Na geral, é a soma de todos os perfis. Se você colocou 100 perfis, você quer que cada um faça 100 ação, então você vai colocar a meta somada de 100 vezes 100, tá certo? Já se você quer, por exemplo, em saldo, você vai definir o saldo que você quer que todas aquelas 100 contas faça até parar. Então, se você quer fazer R$1, 100 reais, tá bom? Eu vou deixar aqui sem meta geral. Vou usar a meta individual. Na meta individual, basicamente você tem também a opção de soma do saldo realizado ou total de ação. Total de ação é se, por exemplo, você quer fazer 200 ações em cada perfil. E total de saldo é se, por exemplo, você quer fazer R$1 em cada perfil. Você tem aqui essas duas opções, beleza? E você pode colocar. Vou deixar aqui como ações. 200 ações é ok. Aqui você tem a meta de descanso de cada perfil, tá? Ele vai alterar o perfil quando fizer essa meta de descanso. Ou seja, quando ele colocar para descansar um perfil, ele vai pegar um daqueles outros que ainda não está rodando. Então, se você tem 100 perfis, colocou 50 simultaneamente, quando ele descansar o primeiro, ele vai pegar, por exemplo, o 51. Quando ele descansar o segundo, ele vai pegar, por exemplo, o 52, tá bom? Então, ele vai fazer dessa forma. Aqui, ele vai fazer após o número de ações realizada ou após o saldo. Mesma questão também. Ou você pode colocar para não descansar. Eu vou deixar aqui após o número de ação realizada. Ele vai realizar 25 ações e descansar por 10 minutos. Mas aqui você pode definir o tempo que você quiser. Por exemplo, ele vai realizar 50 ações e descansar por 30 minutos. Também é uma forma, tá? Trocar perfil quando ficar sem ação, se você definir essa opção, ele vai fazer assim. Aquele perfil está procurando ação, tá? Não encontrou. Demorou 60 segundos sem encontrar. Ele vai trocar o perfil? Se você definir essa configuração, ele vai trocar o perfil. Se você não quiser que ele troque, deixe assim, ele vai ficar sem ação, mas vai continuar procurando até encontrar uma ação. Beleza? Essa é a parte de meta. Agora, para a parte de bloqueios, ela é uma parte muito completa que vai trazer mais segurança para a sua operação. Vamos lá. Aqui em bloqueios, você tem um tempo de block action. Aqui é em minutos. Então, por exemplo, se ele tomou um block action, ele vai aguardar 100 minutos para voltar. Ou você quer excluir essa conta se tiver alguma restrição? Não quero excluir. Só quero mesmo que ele descanse ali. Se ele sofrer block action do tipo de ação de seguir, ele vai continuar tentando curtir e vice-versa? Sim, então você pode definir essa opção aqui, tá bom? Quantas tentativas de block action por perfil ele vai realizar? Você quer que esteja o limite de 3. Bateu 3 block action para aquela conta. Perfeito, então é isso aqui. Configurou dessa forma, tudo certo, beleza? Ações de prevenção. Essas ações de prevenção é a antiga função de parar se sofrer SMS, que agora veio otimizada para SMS, número e e-mail, tá? Então, por exemplo, se você sofrer 10 bloqueios de SMS, ele vai pausar todos os perfis? Sim, eu quero que ele faça isso. Então você deixa SMS 10, salvar todos os perfis. Se você quer que somente com 20 pare todos os perfis,
Então você vai colocar 20. Ah, mas eu queria também se desse bloqueio de número. Seleciona bloqueio de número. Ah, eu queria também que desse bloqueio de e-mail. Seleciona bloqueio de e-mail. E vai funcionar. Se eu selecionar essas 3 opções, ele vai somar todos os bloqueios e vai pausar exatamente. Ele vai trazer mais segurança aí para a sua operação. E assim que sofrer essa de bloqueio, ele vai pausar, tá bom? Aqui você também, ações de prevenção específica para block action, tá? Aqui embaixo, se por exemplo, você define 15, quando 50 daqueles seus perfis que estão rodando, 15 sofrer block action, você quer que pause todos os perfis? Ah, eu quero. Eu não quero usar esses outros aqui, mas eu quero usar para block action. Se eu tomar 15 block action, eu quero que pare minhas contas. Então você pode colocar dessa forma. E se você quiser, você pode utilizar as duas opções integradas. Ele vai parar tanto se ele sofrer 20 SMS, número ou e-mail, ou se ele sofrer 15 block action, tá bom? Então você tem aí essas duas opções. Aqui em IP, você tem a configuração de proxy. A lista de proxies. Você tem a opção de reutilizar os proxies. Esse reutilizar os proxies, pessoal, ele vai aceitar aqui proxies HTTP, SOC 5 e conforme ali o exemplo, HTTPS, tá? Então ele vai aceitar os 3 tipos de proxies aí mais disponibilizados em toda a plataforma de compra de proxy. O formato é IP, porta, user e senha. Então você tem aqui, por exemplo, HTTP IP, porta, user e senha. Se for SOC 5, você vai colocar SOC 5, IP, porta, user, faltou user aqui, user e senha, tá bom? Então você vai colocar aí nesse padrão que ele já vai aceitar. E você pode colocar um abaixo do outro, tá? Você coloca o Enter aqui, ó, você pode colocar um abaixo do outro, até o infinito e além. Se você quiser aqui, você pode puxar um pouquinho para conseguir ver toda a lista, tá bom? Então, você tem a opção de reutilizar. Ah, o que seria esse reutilizar o proxy? Por exemplo, se você colocar 10 proxies para rodar 50 perfis, ele vai reutilizar um proxy a cada 5 perfis, tá certo? Então, se são 10 proxies para 50 perfis, vai ficar aí 5 proxies em cada um do perfil. Se você colocar 25 proxies para 50 perfis, 2 perfis por proxy. Essa aí é a opção de reutilizar. Aqui é lista de proxies ruins. Ou seja, os proxies que der problema, ele vai separar aqui para você na lista de proxy ruim, tá bom? Mas aí, excelente aqui essa opção de utilização de proxy. Interações, você tem aqui a opção de ver stories. No futuro, pode ter outras opções aí, como movimentação da sua conta em si, mas por enquanto é somente ver stories. E ele vai funcionar da seguinte forma. Se você colocar aqui 15 a 50 ações, ele vai escolher um número aleatório 15 e 50 e vai assistir o stories em segundos, de 30, por exemplo, a 60 segundos. E ele vai definir aí entre 30 e 60 segundos. Lembrando que o número maior sempre na direita, o menor na esquerda. Se você colocar, por exemplo, 30 30, ele vai assistir no segundo 30, tá bom? Aí aproximadamente 2 ou 3 stories mais ou menos, tá bom? Então, feito isso aqui, tudo que você fez na configuração, clicou em salvar localmente ou salvar na nuvem, tá certo? Vai funcionar igual, porque quando você abrir a sua ferramenta em uma VPS, você só baixar da nuvem que já vai vir tudo configurado, beleza? Aí aqui você tem a parte do relatório geral de contas, mas antes de clicar em iniciar todas as contas, você precisa adicionar as contas, correto? Então você vai vir aqui na parte de contas para fazer adicionar os perfis. Aqui em adicionar os perfis, ele vai funcionar muito parecido com a antiga ferramenta, tá? Ele vai sempre dividir ali em uma aba e aí a quantidade de perfis simultâneo que você quer que rode vai ser mais ou menos 3 perfis por aba, 4 perfis por aba, aí vai ficar a seu critério. Para adicionar os perfis aqui, o padrão é sempre o mesmo. O Next ele sempre usa o mesmo padrão, tá certo? Apesar daqui estar escrito via QR Code, essa é a ferramenta de seguir IG, então não tem QR Code lá, é só cookies e o padrão de usuários. Então você vai colocar aqui, por exemplo, user senha, você quer adicionar user senha e user senha cookies se você quer adicionar a opção cookies, tá? Em breve vai aceitar também que você coloque os cookies em um formato JSON diretamente na pasta. Aqui nessa parte ele só aceita nesse formato aqui. Na ferramenta Cookies Editor você consegue ver esse formato para exportar. Então ele só aceita na interface esse tipo de formato. Em breve, de uma pasta, você vai poder colocar o formato em JSON também, tá certo? Então, eu vou dar o exemplo aqui, eu vou pegar os cookies para dar o exemplo aqui, inserir esses cookies e como ele vai logar o perfil automaticamente. Pronto, coloquei aqui a conta, tá certo? Para dar de exemplo para você, colocando os cookies em reads, tá certo? Vamos lá. Thales Santos 10, senha 123, só de exemplo aqui. Quando eu colar os cookies aqui, ele vai como se fosse dar um enter, tá bom? Mas pode ignorar esse fator. Pronto, ele vai ficar dessa forma. Ele colou os cookies aqui, parece que os cookies estão embaixo, mas eu coloquei do lado. Depois de fazer isso, eu vou clicar em adicionar perfis. Então vamos lá.
Depois que adicionei o perfil, tá certo? Eu vou vir aqui na parte de relatórios e vou clicar em iniciar esses perfis. Lembrando que o primeiro é só um exemplo, tá certo? Depois de iniciar o perfil, você pode visualizar aqui que um perfil ele iniciou com sucesso, porém está sem ação, e o outro perfil deu erro de senha incorreta. Lembrando que, se o perfil dá erro de senha incorreta, você pode simplesmente vir aqui, alterar a informação de user e senha, e você clicar em despausar esse perfil, que ele vai tentar novamente relogar nele. Então, você ainda tem esse a mais dentro da ferramenta, que você mesmo com uma aba já rodando, você pode alterar a informação dele, e você pode tentar iniciar novamente aquela aba. Então, aqui é somente um exemplo do perfil que eu iniciei para começar a rodar. Então você já teve aqui a opção de visualizar todo o relatório, clicar para ver os logs específicos daquele perfil, acompanhar o saldo, as ações realizadas, bloqueios de SMS, confirmar login, senha incorreta, erro ao cadastrar, além de uma configuração completa para facilitar a sua operação, tá certo? E a facilidade de adicionar os perfis através de usuário com senha ou através de usuário, senha e cookies. Como eu falei para você, a senha ela pode ser diferente, porque o perfil vai logar com cookies, tá bom? Então ele fez o cadastro com sucesso ali, é uma ferramenta que está muito completa, está trazendo muita qualidade e facilidade para você. Como eu falei, lembre, logo mais, fique atento aos nossos grupos que vamos lançar uma atualização para você colocar os cookies do seu montador que você for utilizar do NextGen e também se você criar as contas externamente e salvar com cookies, você poder colocar diretamente na pasta em Johnson para poder você iniciar e ele já puxar todas as contas e iniciar elas sem precisar fazer login, evitando assim o bloqueio de e-mail, tá bom?